campeonato de mini velocidade voltou aos cartódromos depois de um longo interregno devido à pandemia. Sorriso no rosto dos jovens pilotos que voltavam assim à competição depois de uma longa paragem aconteceu no cartódromo do Oeste, no Bom Barral, num dia que foi aproveitado também para se apresentar o FIM Mini GP World Series. É uma competição destinada a crianças e jovens com idades entre os 10 e os 14 anos. Vai ser realizado em exclusivo com as motos Oval GPO 160, uma parceria da Dorna com a Federação Internacional de Motociclismo, uma competição mundial realizada individualmente em diferentes regiões e países. Depois, o vencedor de cada campeonato irá disputar a final mundial em Valência na semana antes do término do MotoGP. Em Portugal, para alinhar nesta competição, os pilotos terão que adquirir uma Oval GPO 160 através do importador oficial. Em Portugal, o representante é a RAM Moto. Por uma questão de equidade, os motores serão selados, os pneus Pirelli em todas as motas e depois o vencedor da final mundial vai ser encaminhado de acordo com a idade e com a região para o Road to MotoGP nos diferentes Talent Cup que existem. Foi um domingo com o céu encoberto e com alguma pouca chuva da parte da tarde para o arranque do campeonato deste ano de mini velocidade no cartódromo do Oeste, no Bom Barral. E começou-se logo com muita competição nos mais novos, nas mini motos 4.2. João Cancelinha fez terceiro lugar e depois Lucas Gaspar e Henrique Miguel Luís tiveram um intenso despique para conseguirem a primeira posição. Pouco mais de 2 décimas de segundo separaram os pilotos. Henrique Miguel ficou no segundo posto. Lucas Gaspar venceu a primeira corrida. 7 pilotos em pista nas IMR 90 e Malcor 90, primeira corrida com uma vitória categórica do espanhol Carlos Hermosa. Lá mais atrás ficaram Martim Patrício, Dinis Carvalho, Gabriel Romeiro, Mings Essun. João Freire fez terceiro lugar, bem distante do primeiro, 52 segundos de diferença. Francisco Fernandes, que fez assim a sua estreia na velocidade, ele que sempre esteve ligado ao motocross e que se estreou aqui neste campeonato de mini velocidade com o segundo lugar da primeira corrida, mas bem distante também de Carlos Hermosa, que dominou. O espanhol foi o vencedor. Nas mini GP 110 com caixa automática, 5 pilotos em pista, quinto lugar para Maria Gouveia. Afonso Santos foi o quarto classificado. Henrique Vicente conseguiu o último lugar de pódio nesta primeira corrida, terceiro posto. Tiago Tomé ficou a quase 13 segundos de distância de Tomás Santos, que foi o vencedor desta primeira corrida nas mini GP 110 com caixa automática. Também 5 pilotos com as mesmas máquinas, mas sem caixa automática. 5. Lucas Gaspar foi quinto. Quarto posto para Carlota Caruchinho. Terceiro lugar para Alexandre Cabá, que esteve em despique intenso com Shengun Sun para a obtenção do segundo posto. Menos de um segundo a separar os dois pilotos. Shengun Sun fez segundo lugar, mas ficou bem atrás, quase 20 segundos atrás, de Gonçalo Melo Santos, que foi o vencedor desta primeira corrida. 7 pilotos estavam na grelha para o arranque da primeira corrida em Moto 5. Esta classe que compete também nas pistas do Campeonato Nacional de Velocidade. Quinto lugar para Gonçalo Capote. O quarto foi Henrique Moraes. E houve também um duelo muito interessante entre os pilotos Vasco Camoesas e Lourenço Vicente. Para a obtenção dos lugares cimeiros, Vasco Camoesas ficou a pouco mais de 3 décimas de segundo de Lourenço Vicente. Foi aqui uma disputa bastante interessante nesta corrida de Mir Moto 5. O destaque vai para Pedro Matos, que dominou a corrida, distanciou-se desde cedo e chegou à frente com mais de 22 segundos de diferença para Lourenço Vicente. E voltou a haver muita competição na segunda corrida das mini motos 4.2. Os jovens pilotos mostraram uma grande capacidade já na velocidade. João Cancelinho continuou na terceira posição em relação à primeira corrida, mas inverteram-se os papéis no que toca aos 2 primeiros lugares. E também, por uma distância muito curta, pouco mais de 4 décimas de segundo, separaram Lucas Gaspar, segundo classificado, de Henrique Miguel Luís, que desta vez venceu a segunda corrida. Assim, no cômputo das 2 corridas, terceiro posto para João Cancelinha, Henrique Luís foi segundo classificado e Lucas Gaspar saiu desta prova inaugural como vencedor. Tudo igual no que toca aos 3 primeiros lugares na segunda corrida de IMR 90 e Malcor 90. Lá atrás, Martim Patrocínio e Dinis Carvalho.
Trocaram os lugares Ming Sun, que foi na segunda corrida quinto, Gabriel Romeiro conseguiu ultrapassá-lo, ficou na quarta posição nesta segunda corrida, e tudo idêntico nos lugares de pódio. João Freire manteve a terceira posição, Francisco Fernandes fez segundo lugar e voltou a vencer o espanhol Carlos Hermosa, que conseguiu a melhor volta com 1 minuto 2 segundos e 5 décimas. Nas Mini GP 110 com caixa automática não houve o mesmo vencedor na segunda corrida. O quinto posto foi para Afonso Santos, que tinha sido quarto. Foi superado por Maria Micaela Gouveia nesta segunda corrida, ela fez quarto lugar. Henrique Vicente manteve a terceira posição em relação à corrida anterior, mas o vencedor desta vez foi Tiago Tomé. Tinha sido segundo, conseguiu agora ultrapassar Tomás Santos nesta segunda corrida e com quase 4 segundos de diferença conseguiu o primeiro lugar, rodou a mais de 66 km/h na sua melhor volta com 1 minuto e 3 décimas. Quanto às Mini GP 110 sem caixa automática a papel químico, esta segunda corrida não houve nenhuma alteração entre os 5 pilotos participantes. Lucas Gaspar, quinto classificado, Carlota Caruchinho, quarto lugar também, tal como na primeira corrida. Lugares de pódio para Alexandre Cabá. O piloto ficou a 8 segundos do segundo, que foi Shen Bonsun. E destacado Gonçalo Melo Santos, com mais de 13 segundos de diferença para o segundo, voltou a vencer esta segunda corrida e foi então o grande vencedor desta jornada inaugural. E aqui estão os pilotos no pódio: Alexandre Cabá, Shen Bonsun e Gonçalo Melo Santos. Na última corrida do dia, muitas alterações no que toca à classificação final em relação à primeira corrida. Vasco Camoesas conseguiu o terceiro lugar na primeira corrida, teve uma pior prestação na segunda. Foi o quinto classificado. João Filipe Freire tinha sido o sexto, ascendeu ao quarto lugar nesta segunda corrida. Não houve, no entanto, grande proximidade em termos de tempo aqui entre cada um dos pilotos. Lourenço Vicente tinha sido o segundo, caiu para a terceira posição nesta segunda ronda, aqui no Bombarral. Ficou a 38 segundos do primeiro e a 14 do segundo, que foi Gonçalo Capote, que teve uma ótima performance nesta segunda corrida. Ele tinha sido quinto, conseguiu agora o segundo lugar. Uma boa corrida para Gonçalo Capote, que no entanto ficou a 13 segundos, pouco mais, de Pedro Matos, que voltou a vencer. Liderou de forma clara ambas as corridas o piloto Pedro Matos e foi sua também, claro, a melhor volta. Uma média de quase 74 km/h. Dupla vitória para Pedro Matos. E aqui estão os 3 primeiros no pódio: Gonçalo Capote terceiro, Lourenço Vicente segundo e o primeiro lugar, dupla vitória para Pedro Matos. E foi assim, em clima de festa, que se marcou a estreia do campeonato de mini velocidade no Kartódromo do Oeste, no Bombarral. Jovens pilotos que correm em várias classes e também com a novidade da apresentação do FIM Mini GP World Series.